Esta é a história de um garoto e uma garota cujo relacionamento começa com ódio, mas cresce até se transformar em amor. No centro dessa história está Tsukiyama Yuga, um estudante do primeiro ano do ensino médio. À primeira vista, ele parece um garoto comum, mas há algo nele que o faz se destacar dos demais. Após a aula, ele sai da sala de aula quando alguns amigos perguntam se ele está livre depois da escola e se gostaria de ir ao karaokê. Ao ouvir a palavra karaokê, ele responde animadamente, dizendo que parece uma ideia fantástica. Ele menciona com entusiasmo o quanto adoraria ver Saki-chan e Mai-san, garantindo que podem ir tranquilamente e se divertir. No entanto, seus amigos informam que o conselho estudantil não terá reunião hoje. Ele responde confiante que isso não é verdade, admitindo que já está atrasado para a reunião. Seus amigos o provocam, dizendo que isso sempre acontece. Irritado com as provocações, ele coça a cabeça frustrado e afirma que vai pular a reunião do conselho estudantil, preferindo muito mais ir ao karaokê. Seus amigos o encorajam a ir à reunião, lembrando de que ele entrou no conselho porque gostava disso. Demonstrando preocupação com a decisão dele de faltar, eles insistem. Sorrindo de forma esperta, ele responde que nunca gostou do conselho estudantil e que só se juntou para manter seu histórico escolar. Com uma atitude despreocupada, acrescenta que prefere passar tempo com eles do que se preocupar com a escola. Seus amigos cochicham entre si, especulando que, já que ele não tem namorada, deveriam pedir seu contato. Uma delas, interessada nele, sugere ir em frente e fazer isso. Ela pergunta por que ele não troca line com elas, e ele concorda. Os amigos ficam muito felizes, mas ao ver seus sorrisos, ele percebe suas intenções e se desculpa, refletindo que não está interessado em se apaixonar. Ele tem outras prioridades e decidiu colocar a vida escolar em segundo plano. Sua decepção cresce ao notar o interesse deles nessas questões. Apesar de seus sentimentos, ele diz que entrará em contato mais tarde e se despede. Enquanto caminha, pondera que já está completamente atrasado e prevê que será repreendido. Também pensa na presidente do conselho estudantil, sabendo que ela é muito rigorosa. Ele corre rapidamente, até finalmente alcançá-la, mas tropeça e cai. A presidente do conselho estudantil, Okami-senpai, aponta furiosa que ele está exatamente 25 minutos e 38 segundos atrasado. Ela afirma categoricamente que não é o Wolf, lobo, mas o Kami. Encurralado, ele tenta amenizar a raiva dela, sugerindo que Wolf seria um nome adequado. No entanto, ela o corrige novamente e, irritada, estende a mão, ordenando que ele se levante. Ele se levanta e, para sua surpresa, olha para ela com carinho, pensando que hoje ela está sendo muito gentil. Ele percebe que, como presidente do conselho estudantil, ela parece perfeita em todos os aspectos. Admira como todos ao redor a adoram, reconhecendo suas habilidades em tudo que faz. Mesmo quando ele não está presente, ela gerencia as reuniões de forma eficiente. Sua aparência a torna o centro das atenções em toda a escola. Ele se perde em pensamentos, imaginando que ela é uma jovem extremamente rica, vivendo sozinha em uma cobertura comprada por seus pais. Ele reflete sobre como crianças ricas têm tudo sem esforço, brincando consigo mesmo que é por isso que a odeia. Apesar disso, admite que são completamente opostos. Lembra-se de como a presidente do conselho, Aquino, é séria e habilidosa no trabalho, enquanto ele é mais despreocupado. No entanto, ele começa a perceber que, de certa forma, talvez não sejam tão diferentes. Diferente, ela o provoca chamando-o de lua e tartaruga de casco mole. Ele fica irritado com o comentário e responde que, se ela continuar com isso, contará para Aino-senpai, que a repreenderá. Ela provoca ainda mais, dizendo que ele sempre será a tartaruga. Frustrado, ele insiste que seu nome é Suyama, não tartaruga. Ela o lembra para não chamá-la por nomes estranhos novamente. Querendo sair, ele pergunta se pode ir para casa agora que a reunião acabou, mas ela recusa, dizendo que, por ter chegado atrasado, ele ficará para cumprir uma punição. Relutante, ele concorda, e os dois sentam-se na biblioteca para estudar. Ainda distraído, ele pensa que ela se parece com a lua, mas sua postura rígida a faz lembrar um lobo. Acredita que, se ela mostrasse seu lado mais suave, seria definitivamente muito fofa. Ele considera provocá-la mais um pouco, mas decide perguntar sobre o status de seu relacionamento.
Para sua diversão, ela ignora a pergunta, afirmando desinteresse em discutir assuntos pessoais durante o trabalho. Sem se deixar abalar, ele se aproxima, inclina-se, ousadamente, solta a bomba. O que você faria se eu confessasse meus sentimentos por você? Seus olhos se arregalam em descrença, e Suyama se delicia com sua reação atordoada. De repente, ela agarra sua bochecha, fazendo-se contorcer. Quando ele questiona suas ações, ela responde com leve ironia que ele não é nenhum anjo. Brincando, ela diz que ele está um século jovem demais para jogar esses jogos com ela e que deveria voltar quando fosse um pouco mais maduro. Ele não consegue evitar sentir-se um pouco desanimado por ela já ter percebido tudo sobre ele. Então, reflete que um dia definitivamente verá seu rosto envergonhado, acreditando que ela tem um lado oculto que não mostra a ninguém. Depois disso, ele volta para casa e, ao chegar, anuncia sua chegada em voz alta. Seu irmão mais novo, Akatsuki, mostra seus resultados escolares, que estão 10 pontos mais altos do que o habitual. Feliz, ele o parabeniza. Sua irmã mais nova, Aon, mostra um desenho e pede que ele brinque com ela. Ele elogia o desenho, dizendo que ela poderia se tornar uma mangaka no futuro. Quando ela pede que ele desenhe um personagem de sua criação, a irmã mais velha o alerta que ele se atrasará para o trabalho se o fizer. Decidido, ele prepara rapidamente o jantar antes de sair, dizendo aos irmãos que sabe como a situação deles é difícil e que está fazendo o seu melhor para cuidar deles no lugar da mãe. Ele expressa decepção pelo fato de a mãe estar internada no hospital há mais de 1 ano e meio, e, embora a avó às vezes os visite, ela ainda não voltou. Ao perceber que os irmãos estão desanimados, ele os distrai dizendo que agora tem a chance de brincar sem medo de serem repreendidos pela mãe. Ele garante que brincará com eles quando voltar. Rapidamente, prepara carne de porco com gengibre para o jantar, que seus irmãos elogiam por parecer deliciosa. Após terminar a refeição, diz a eles que deixará o restante do trabalho para eles e sai para o emprego. Ao sair, ele observa seu apartamento simples e desgastado e reflete sobre como é importante proteger sua vida e cuidar de seus irmãos acima de tudo, mais até do que sua vida escolar. Ele leva uma vida dupla, uma como um despreocupado estudante do ensino médio, e outra como um tutor dedicado após as aulas, ensinando matérias de vestibular. Esse trabalho, apesar de exigente, lhe dá a oportunidade de sustentar sua família, algo que ele mantém em segredo de seus colegas. Apesar de sua atitude relaxada na escola, ele se destaca academicamente e encontra realização no ato de ensinar. Uma família com dificuldades financeiras é algo que ele não leva de forma leviana. Em um dia específico, enquanto dava aulas particulares, uma aluna lhe trouxe um suco e agradeceu por seu apoio constante. Ele humildemente minimizou os elogios, destacando o rápido progresso dela. Ela admitiu que, inicialmente, duvidava da eficácia de ter um estudante do ensino médio como tutor para um exame tão importante. No entanto, agora achava seus métodos de ensino incrivelmente claros e úteis. Em resposta, ele revelou um lado de si que poucos na escola conheciam. Era altamente habilidoso academicamente, mas preferia manter isso em segredo para evitar chamar atenção. Admitiu que o trabalho de tutor, com um pagamento razoável, ajudava a gerenciar as dificuldades financeiras de sua família. Ao voltar para casa, ele passou pelo imponente prédio onde residia a rígida presidente do conselho estudantil. Brevemente, se perguntou como seria a vida dela, presumindo que fosse luxuosa. Pensou em comprar um presente, mas desistiu ao lembrar que seus irmãos estavam sozinhos em casa. Mesmo assim, eventualmente, decidiu visitá-la, curioso para vê-la fora das funções do conselho estudantil. Quando ela atendeu à porta, ele ficou surpreso com sua aparência desleixada, um contraste gritante com a imagem composta que projetava na escola. Ele se apresentou como um universitário trabalhando como tutor, embora sentisse culpa por mentir, ficando aliviado ao perceber que ela não o reconheceu. Apesar de sua aparência casual, ela o convidou para entrar. Ele notou a desordem espalhada pelo apartamento. Ela se desculpou pela bagunça, mas ele comentou, de forma um tanto direta, sobre a gravidade da situação. Enquanto ela preparava chá, inesperadamente escorregou e caiu, machucando-se. Preocupado, ele a ajudou a se levantar, mas ela minimizou a situação, apesar da visível frustração. Ao vê-la continuar lutando na cozinha,
Ele ficou perplexo com sua falta de organização em casa, especialmente considerando sua competência na escola. Ofereceu ajuda com as tarefas, mas ela recusou teimosamente, insistindo que conseguia administrar tudo sozinha. Sem se intimidar, ele pegou a cesta de roupas e começou a ajudar sem hesitar. Surpresa com sua disposição, ela acabou cedendo, embora com resistência inicial. Enquanto organizavam o apartamento juntos, ela confessou sentir-se inadequada em casa, apesar de seu sucesso na escola. Admitiu que seu perfeccionismo a impedia de pedir ajuda, levando-a a ficar para trás em suas responsabilidades pessoais. Ele refletiu que pedir ajuda não é fraqueza e que ninguém é perfeito. Percebendo seu esforço para manter uma imagem de perfeição e evitar depender de colegas mais jovens, notou seus olhos se enchendo de lágrimas. O peso das expectativas autoimpostas e o medo de ser uma decepção começaram a dominá-la. Para consolá-la, ele enxugou suas lágrimas e ofereceu palavras de encorajamento, explicando que ver as imperfeições dos outros traz alívio, pois mostra que até aqueles que parecem perfeitos enfrentam dificuldades. Tocada por sua empatia, ela olhou para ele com uma mistura de surpresa e gratidão. Com emoções à flor da pele, agradeceu por estar ali para apoiá-la, admitindo que nunca tivera alguém que lhe oferecesse esse tipo de suporte. No momento de vulnerabilidade, pediu para que ele se tornasse seu tutor, reconhecendo que precisava de ajuda para equilibrar a vida acadêmica e pessoal. Embora surpreso, ele concordou em ensiná-la, e começaram uma lição imediatamente. Enquanto ensinava, ele refletiu sobre a complexidade de sua própria situação, ponderando se estava realmente preparado para enfrentar todos os desafios à sua frente. Deveria revelar sua verdadeira identidade para ela e se sua vida secreta como tutor acabaria sendo exposta. Apesar do conflito interno, ele permanece focado na aula, aproveitando a rara oportunidade de ensinar alguém que realmente valoriza sua orientação. No dia seguinte, na escola, ele recebe uma mensagem dela pedindo para se encontrarem após a aula na sala do conselho estudantil. Uma apreensão imediata toma conta dele, temendo que ela tenha descoberto sua verdadeira identidade. Incerto sobre suas intenções, ele se pergunta se ela está chateada por ele ter escondido segredos ou se isso é apenas um mal-entendido. Quando se encontram, ele é impactado pela intensidade de sua expressão. Ela o confronta sobre o tutor que esteve em sua casa no dia anterior, e ele começa a se desculpar nervosamente. Para sua surpresa, ela admite que se apaixonou por ele e quer seu conselho. Ele fica atônito, incapaz de processar a súbita revelação. Sua mente corre enquanto tenta compreender o que está acontecendo, deixando-o parado diante dela em completa confusão. Ela confessa novamente, buscando orientação sobre o que fazer a seguir. Ele não sabe como lidar com a situação, pego de surpresa pela seriedade dela, especialmente porque ela ainda não percebeu que ele é o tutor por quem passou a admirar. Conforme ela continua a falar, ele fica cada vez mais nervoso, preocupado com as consequências caso ela descubra a verdade. A ideia de manter a mentira, especialmente com ela se tornando mais séria sobre seus sentimentos, parece esmagadora. A pressão aumenta enquanto ele imagina possíveis ameaças dela, como removê-lo do conselho estudantil, o que só aumenta seu desconforto. As acusações dela de que ele é um playboy com várias namoradas o deixam ainda mais confuso. Ele nunca havia imaginado que ela o via dessa forma. Pensava que ela pudesse se apoiar em outros, mas, após suas interações, percebe que ela está se tornando mais honesta consigo mesma. Em um acesso de frustração, ela agarra a gola de sua camisa, exigindo saber como poderia se aproximar do tutor, com a intensidade de alguém desesperado por respostas. Ele sente o peso das expectativas dela. Mas, à medida que a situação se desenrola, começa a considerar a oportunidade com uma mistura de culpa e curiosidade. Apesar da tensão crescente, ele se pega gostando da dinâmica das interações, especialmente ao perceber mais claramente a vulnerabilidade dela. Hesitante antes de responder, suas emoções estão em turbulência enquanto tenta equilibrar a verdade com a mentira que construiu. Ele diz a ela que talvez não seja apenas um tutor, mas também um universitário possivelmente já envolvido com alguém. Tentando minimizar a situação, seu conflito interno cresce. No entanto, uma ideia cruza sua mente. Se ela realmente estiver apaixonada por ele, ele poderá observar suas várias expressões e reações emocionais. Essa realização começa a entusiasmá-lo,
e ele momentaneamente considera aproveitar a situação, apesar de saber que está pisando em terreno perigoso. Ele concorda em oferecer alguns conselhos, embora de maneira despreocupada, sugerindo como ela poderia abordar a situação. Aproveitando o momento, toca de forma sutil a mão dela, uma ação que a pega de surpresa. Ela reage com raiva, frustrada com seu comportamento repentino e inapropriado, insistindo que não é o tipo de pessoa que rapidamente encurta a distância emocional com alguém. Determinada, pede que ele a ensine de forma adequada, reforçando suas intenções sérias. Diante de sua intensidade, ele relutantemente concorda em ajudá-la a lidar com a situação de forma mais formal. Com o marcador, ele destaca 3 pontos principais no quadro, oferecendo conselhos sobre como abordar alguém por quem ela está interessada. Ele a aconselha a ser ela mesma, não fingir ser outra pessoa, encontrar interesses em comum com a pessoa e aumentar o contato físico onde for apropriado. Enquanto descreve os passos, ele pergunta se ela está realmente determinada a buscar um relacionamento com o tutor. Após uma pausa, ela revela que, embora ainda não esteja pronta para levar as coisas adiante, deseja passar mais tempo conhecendo-o. Essa resposta o surpreende, deixando-o confuso e incerto sobre seus próprios sentimentos. Ele percebe que não sente nada romântico por ela, mas a situação continua complicada, principalmente por envolver sua identidade como tutor. Mais tarde, naquele dia, ele visita a casa dela sob o pretexto de dar uma aula particular. Ela o recebe calorosamente, mas ele sente um crescente desconforto ao ser chamado por um nome diferente. Essa mudança no modo como ela o trata o inquieta, lembrando da precariedade de sua situação. Ele se torna extremamente cauteloso, lembrando-se de ser cuidadoso para não deixar escapar nenhuma pista sobre sua verdadeira identidade. Enquanto começam a sessão de tutoria, ele pergunta se houve algo da última aula que ela não entendeu. Ela parece cada vez mais nervosa, e ele, observando-a, percebe que não é por causa dele, mas sim do tutor que ela realmente está interessada. Apesar de seu turbilhão interno, ele segue com a aula, explicando uma fórmula difícil enquanto tenta manter a compostura. À medida que a sessão continua, a tensão aumenta, e ela se torna cada vez mais consciente de suas interações com ele. Quando tenta escrever a fórmula no caderno, seu nervosismo a faz quebrar o lápis em sua mão. Notando seu desconforto, ele rapidamente se levanta e se desculpa, nervoso por achar que pode ter aplicado muita pressão ao entregar o lápis. Ele comenta casualmente que aquela era apenas a segunda aula e que é compreensível estar empolgada. No entanto, ela ignora sua explicação, dizendo que não se importa com nada disso. Suas palavras tornam-se confusas quando ela diz para ele começar a confirmar, deixando-o surpreso e confuso, imaginando se ela se confundiu nas palavras. Ainda assim, ele percebe que ela parece bastante desajeitada em casa, o que só aumenta sua incerteza sobre como recuperar sua dignidade naquele momento. Enquanto reflete sobre seu turbilhão interno, ele percebe que precisa encontrar uma forma de se redimir aos olhos dela. Ela, por outro lado, começa a lembrar do conselho de Suki sobre dar passos à frente. Decidida a agir, sem aviso prévio, ela se aproxima e coloca a mão sob a dele. Sua reação é imediata e instintiva. Ele recua, puxando a mão de volta e se afastando dela. Ao ver sua reação surpresa, ela rapidamente se desculpa, dizendo que foi um erro tolo. Ele a tranquiliza, dizendo que não foi nada demais. Mas, ao ver a expressão decepcionada dela, começa a pensar que não deveria se sentir tão abalado por algo tão simples quanto um toque. Apesar de seu conflito interno, ele pega a mão dela novamente, oferecendo segurança e dizendo para ela não ficar triste. Ela o olha surpresa, sem saber como processar suas ações. Tentando aliviar o clima, ele desenha uma pequena estrela na mão dela e elogia Kamikawa-san por seu esforço, incentivando-a a ter mais confiança. Confiança nela mesma, o que a deixa sem palavras, incapaz de compreender totalmente o que acabou de acontecer. Percebendo que pode ter ultrapassado um limite, ele começa a se desculpar mais uma vez, expressando que, se a deixou desconfortável, ela deveria perdoá-lo. Ele rapidamente explica que sua intenção era apenas fazê-la se sentir um pouco mais feliz. Ainda perplexa, ela volta sua atenção para o desenho em sua mão. Ela comenta que, se Kiron-sensei lhe der a mão novamente, gostaria de retribuir fazendo um desenho semelhante. Ele concorda.
e ela escreve uma mensagem na mão dele, agradecendo por todo o esforço que ele tem dedicado para ajudá-la. No dia seguinte, ele chega cedo à escola, ainda com a mente ocupada pelos eventos do dia anterior. Ansioso, espera pela chegada de Wolf Senpai. Quando ela se aproxima acompanhada por outra colega, Kizin M. comenta de forma provocativa sobre sua chegada antecipada, observando que não era comum vê-lo tão pontual. Ela sugere brincando que talvez sua namorada tenha terminado com ele ou algo tenha acontecido para deixá-lo tão diferente. De forma irônica, ela o convida a se juntar ao mundo 2D, zombando da natureza imprevisível dos relacionamentos no mundo real. Tentando desviar da provocação, ele insiste que encontra garotas diferentes todos os dias e que, naquela manhã, simplesmente teve tempo livre e resolveu comparecer cedo para ganhar alguns pontos no boletim. Ele lança um olhar ao desenho em sua mão, que já começa a desaparecer, e percebe que Senpai foi até a sala do diretor, deixando refletindo sobre a situação. Wolf Senpai entra na sala em silêncio, e ele se surpreende ao vê-la. Ela o agradece pelos conselhos dados no dia anterior, mencionando que conseguiu falar com o tutor de maneira descontraída. Ele a provoca, perguntando se ela já sentiu o charme de um jovem como ele. No entanto, ela responde seriamente, afirmando que não sente nenhuma atração por ele. Essa resposta o deixa perplexo, pois ele esperava despertar alguma reação nela. Sem entender por que ela não parece interessada em um estudante como ele muda de assunto, perguntando se seus conselhos foram tão eficazes que eles logo começariam a namorar. Ele sugere que o próximo passo seria um passo de coragem, aproximando-se dela para ilustrar a redução da distância física entre eles. Ao estender a mão para demonstrar seu ponto, seu pé escorrega inesperadamente, e ambos caem no chão. Ele acaba por cima dela, e eles se encaram em um momento de choque. Rapidamente, ele se senta e se desculpa, explicando que foi um erro dele. Em meio a essa situação embaraçosa, ele se pergunta se ela notou o rabisco em sua mão. Incerto sobre como prosseguir, ele permanece sentado no chão, preocupado, enquanto pensa ansiosamente se ela fez a conexão entre o desenho e os eventos do dia anterior. Percebendo seu comportamento nervoso, ela pergunta diretamente para ver o rabisco. Sentindo-se encurralado, ele tenta encobrir a situação, afirmando que o que estava escrito era apenas o horário das aulas, escondendo a mão atrás das costas. Apesar de seus esforços para evitar mostrar o desenho, ela insiste para que ele revele o que está escrito em sua mão. Em um momento de pânico, ele decide mostrar a mão com o horário das aulas, que estava escrito em sua outra mão. Ela olha para isso por um momento e, depois de processar, comenta casualmente que já imaginava isso. Em seguida, reflete internamente, dizendo a si mesma que estava agindo de forma tola. A ideia de seu colega de escola e seu tutor serem a mesma pessoa parece impossível para ela. Afinal, suas idades e personalidades são completamente diferentes. Ela percebe que seria absurdo pensar que seu tutor e ele poderiam ser a mesma pessoa.